Olá, aqui é o professor Soares. Eu vou falar bem brevemente para vocês sobre algumas questões de FR que criam uma certa confusão. Altitude de transição, altitude de início de procedimento, nível de transição, nível mínimo de espera. Isso dá uma enorme confusão. Vamos desmistificar isso. Fica comigo. Bom, vamos diferenciar umas coisas importantes, por exemplo, TA, altitude de início, nível de transição, nível mínimo de espera. Vamos ver esses detalhes aí. Isso acaba confundindo uma coisa com outra. Bom, aqui nós temos um procedimento IFR, um procedimento de aproximação IFR. Está aqui o auxílio, um VOR, tenho aqui a pista, aqui eu tenho um afastamento, curva base, aproximação final. Um típico procedimento. Mas que é isso, rapaz? É tipo gota, né? Chamado de gota, bastante simples. Aí você tem a TA. Todo mundo sabe que a TA é a altitude de transição. Ok. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que essa TA seja de 4.000 pés. A TA, ela é definida pela autoridade aeronáutica. Aparece nas cartas. Tanto é definida que aparece nas cartas. Que cartas? Nas cartas de aproximação, nas IAC, nas cartas de aproximação IFR, mas não somente nelas, também nas cartas SID, cartas de saída, Standard Instruments Departure, mas também nas STARS. Né? Nas STARS também aparecem as altitudes de transição. Por que aparece na carta de aproximação? É óbvio, para ter um momento em que há a transição, onde eu mudo de QNE para QNH, faço a troca de ajuste para pousar com QNH, certo? Justamente o nível humano, tá certo? Ok, e eu venho com QNE, quando eu estou voando eu estou com QNE. E aí eu faço a troca aqui, na subida eu faço a troca de QNH para QNE. Mas quando eu vou pousar, eu tenho que trocar no nível de transição. E o que é, por definição, nível de transição? Bom, justamente o nível de transição é o nível onde eu faço a troca de QNE para QNH. E este nível de transição, normalmente, numa situação aí mais comum, né, ele está aqui acima da altitude de transição. Mas como nós sabemos, o nível de transição, ele vai depender da pressão local. A TA é definida em carta, o nível de transição depende da pressão. E aí tem aquela tabela que você olha lá. Mas veja, é fácil. Preciso decorar aquela tabela. Porque a gente tem que o QNE, e todo mundo sabe, o QNE é 1013.2 HPA, que é a pressão na condição ISA ao nível do mar. Só que ora está em baixa pressão, ora estou em alta pressão. Quando eu tenho uma pressão inferior, né, inferior a 1013.2 HPA, o que acontece? Eu tenho que somar a TA exatamente 1.000 pés. Certo? Naquela tabela, 995 HPA até 1013.1 lá, eu vou somar 1.000 pés. E essa camada de transição, então, vai ter 1.000 pés. Mas, se a pressão é igual a 1013.2 HPA ou um pouco superior, o que vai acontecer? Essa camada de transição, ela passa a ter 500 pés. Aí você fala, mas que sentido faz isso? Veja. Quando a pressão é abaixo do padrão de 1013, o que acontece? O nível de 1013.2 HPA está abaixo do nível do mar. Portanto, eu tenho que ter uma camada maior, 1.000 pés mais. Ok? Eu acho que isso pode ser até 1.500, mas aí com pressões extremamente baixas. No Brasil, a gente não vai ter... É difícil você encontrar pressões QNH abaixo de 995 e tal. E quando a pressão é acima de 1013.2 HPA, essa camada só tem 500. Por quê? Porque quando eu tenho uma pressão acima de 1013.2 HPA, de QNH, o que vai acontecer? O 1013.2 HPA está acima do nível do mar, então essa referência está acima, então basta somar 500. Essa é a lógica.
E aí eu tenho aqui a camada de transição. Bem, vamos supor que eu tenha 1015. 1015. Se é 1015, quanto vai ser o nível de transição? Mais 500 pés, correto? Então, eu teria o nível de transição 045. Pode ser quebrado, né? Mais 500 pés. Porque essa camada aqui é de 500 pés, a camada de transição é 500 pés, porque a pressão é superior ao 1013,2 HPA. Beleza? Olha que interessante agora. Não sei, pergunta para os caras do futuro. Qual a definição de nível mínimo de espera? O nível mínimo de espera seria, então, aquele nível menor para espera, evidentemente, como o próprio nome diz. E a aeronave, então, aguardaria ali, né, fazendo a espera, rodando ali no nível mínimo de espera, aguardando a autorização do controle de aproximação para iniciar o procedimento. E aí, num dado momento, ela recebe essa autorização. Aliás, é interessante, né? Que nível mínimo de espera nós teríamos nesse exemplo, né? Com um QNH de 1015 HPAs, né? Vamos supor que eu tenha ali 1015 HPA, né? Ok? Muito bem. Bom, então, nível de transição 45, porque a pressão está alta, né? Então só soma 500, e o nível mínimo de espera será o nível 50. Aí tem gente que acha estranho e fala, pô, mas a separação aqui entre a transição e o mínimo de espera é 500 pés, não pode, a separação tem que ser 1000. Não esquenta a cabeça. Por quê? Porque se eu for autorizado aqui, eu só vou passar. A aeronave apenas transita. Lembre, a aeronave apenas transita pelo nível de transição. Ela não fica fazendo órbita no nível de transição. Não existe órbita no nível de transição. Beleza? E aí, quando o cara lá é autorizado para iniciar o procedimento, ele vai descer para a chamada altitude de início do procedimento. Bom, mas aí nesse contexto aí, aonde está a altitude de início do procedimento? Pois é, a altitude de início de procedimento, ela normalmente será coincidente com a altitude de transição, e aí você teria a altitude de início. Eu digo o seguinte, 97% dos procedimentos, a altitude de início do procedimento coincidente com a TA. Não necessariamente, tá certo? Eu posso ter até a altitude de início um pouco inferior à TA, mas normalmente isso aqui é coincidente. Que é a altitude de início do procedimento? É a altitude no qual a aeronave vai iniciar o afastamento, vai iniciar a descida. Por isso é chamada de altitude de início do procedimento. Legal? Ficou bacana isso aí, né? Se você entendeu, muito bacana. Qualquer coisa manda dúvida para nós, tá? Então, conseguiu entender? Veja, não é tão difícil assim. Ficou ainda alguma dúvida? Faça comentário aí, me diz se você realmente entendeu.